Você trouxe a sua Bíblia? Abra comigo a palavra de Deus no Salmos 84. Nós vamos meditar do versículo 1 a 12. Mas a princípio nós vamos ler o versículo 1 e 2 para ganharmos tempo. Salmos 84, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais esta noite podermos estar aqui na tua casa. Pai Santo, o Senhor tem falado conosco desde o início deste culto. Continua falando conosco, Senhor. Fala conosco à luz desta palavra. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Aqui toda a honra e toda a glória do Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar dando glória a Deus e aleluia. Porque aonde Jesus está, algo acontece, Jesus está aqui, queridos. Queridos, nós vemos nesse salmo 3 momentos. Um momento da saudade da casa de Deus. Um momento caminhando à casa de Deus. E um momento chegando na casa de Deus. E ontem nós estivemos em Itapetininga e foi maravilhoso o culto lá. E nós convidamos alguns irmãos que estavam afastados, irmãos, da igreja. E um falou assim: eu não posso porque eu estou fazendo um trabalho, eu não posso porque eu estou com dor, eu não posso. E cada um dando eu não vou falar uma desculpa, mas um motivo, porque só Deus sabe o motivo de cada um. Mas você já parou para pensar quantas pessoas só ficam na saudade da casa de Deus? Tem saudade dos velhos tempos, tem saudade quando congregava, tem saudade quando estava na casa do Senhor, mas não dá o passo de ir à casa do Senhor. Mas não dá o passo de buscar a Deus em comunhão. Não dá o passo de chegar à presença de Deus na casa do Pai. E isso é muito sério, irmãos. Porque você já parou para pensar? Nós temos culto de quarta, sexta e domingo. E nós, no entanto, culto de quarta, acho que é o nosso culto mais vazio. E aí a gente fica pensando, por quê? Se eu tenho que congregar, se eu tenho que estar ali na presença de Deus, se é na casa do Senhor que eu vou receber a instrução, que eu vou receber a palavra. E aí nós ficamos pensando nisso. Sabe, irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de vencermos essas barreiras que se levantam, para que a gente não venha. Porque se nós fôssemos olhar para o nosso corpo físico, talvez nós estejamos aqui cansados. Talvez alguém trabalhou o dia todo aqui e está aqui. Talvez alguém esteja com uma enfermidade que só Deus te conhece, você está aqui. Talvez a dor no teu corpo é tão grande, mas você escolheu estar aqui. E é esse o segredo, irmãos. É esse o segredo. Nós escolhemos estar na casa do Senhor. E a palavra de Deus começa com o salmista falando: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, a alegria de estar na presença do Senhor. Como Ele tem desejo
desejo de estar na casa do Senhor. E assim tem que ser a nossa vida também, irmãos. Nós temos que ter desejo de estar na presença de Deus, ter desejo, assim como nós temos, às vezes, desejo de comer algo. Às vezes nós temos desejo, vontade de comer algo, a gente se mata por aquilo. Irmãos, faça de tudo para você estar na presença do Senhor. Faça de tudo para você estar na casa do Senhor. O salmista, ele fala: quão amáveis são os teus... A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ou seja, ele está com saudade aqui da casa do Senhor. E quantas pessoas... eu estava pensando esta noite, nós viemos de Itapetininga conversando, e ali passou um filme na minha cabeça, quando nós começamos, e foi maravilhoso. Mas quantas pessoas, nós estamos em 2025, se passaram 5 anos da pandemia e não retornaram para a casa do Senhor ainda? Sabe, não tem preço, não tem tamanho a dor no nosso coração do que estar presencialmente na casa do Senhor. Não é a mesma coisa, quem assiste online sabe disso. Que não é a mesma coisa, você está na sua casa assistindo, aí você vai pegar um copo d'água, você vai lá no banheiro, não que você não faça isso aqui. Mas em casa parece que a gente tem assim uma facilidade a mais. Mas o salmista, ele continua falando: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que ele está falando aqui? Há um lugar preparado para cada um de nós. E quando ele fala os teus altares, nós vemos aqui na palavra de Deus que haviam 2 altares. O altar de bronze, onde os animais eram ofertados em troca do pecado, ali no lugar do pecado. E tinha um incenso, onde o fogo não podia se apagar. Então, representava as orações dos santos. Mas hoje, o véu foi rasgado e nós temos ligação direta com o Pai. Então, o nosso coração, a nossa motivação é adorar o nome do Senhor, é esperar no Senhor, que Ele tenha salvação para nós. Nós não precisamos de animais, porque Ele se entregou ali naquela cruz por amor de cada um de nós, para que o meu pecado e o seu pecado estivesse sobre Ele e nós tivéssemos a salvação. Queridos, nós não precisamos mais. Nós não precisamos de atalho para chegar ao Senhor, não. Nós temos ligação direta. E a porta está aberta para nós buscarmos ao Senhor, para nós clamarmos a Deus. Mas ele continua falando: bem-aventurado, feliz os que habitam na tua casa e o louvam perpetuamente. Ou seja, eu não posso louvar ao Senhor só quando tudo está bom. É perpetuamente, é contínuo. Eu preciso louvar sempre. Eu estava meditando nesta palavra e me lembrando de Asaf, quando ele escreve o Salmo 73. E ele começa a olhar muito o ímpio. E ele começa a pensar: eu estou aqui nessa situação difícil de enfermidade, eu estou passando luta financeira, luta espiritual, e de repente ele olha para o ímpio e está tudo bem. Não tem doença, dinheiro no bolso, e está tudo bem, está sempre sorrindo. Mas a palavra de Deus, lá no Salmo 73, versículo 17, nos diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair
na destruição. Versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É essa visão que nós temos que ter, irmãos. Ainda que o meu coração e a minha carne desfaleçam, Deus é aquele que me sustenta. Deus é aquele que tem sempre o melhor. Por isso eu vou louvá-lo, independente daquilo que eu estiver passando, independente das provas, independente da luta. Eu adoro o Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Ele continua sendo Deus. Nós sempre louvamos aqui, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Nós sempre louvamos aqui, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Você com dor, você com luta, você com dívida, você com uma situação difícil, Ele continua te fortalecendo, Ele continua sendo Deus vivo, que desceu do céu e está no meio de nós para nos abençoar. Ele continua, irmãos. Então a minha alma e a tua alma precisa desfalecer por estar na presença do Senhor. Nós precisamos ter esse desejo de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Como meu esposo falou aqui, precisamos dar frutos. Nós temos que permanecer na presença do Senhor dando frutos. Queridos, e a palavra continua falando, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, a qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Feliz o homem cuja força está em Deus. Queridos, aonde você tem colocado a sua força? Tem horas que a gente tem um desgaste. Por quê? Porque nós somos fracos, irmãos. Nós somos falhos, nós somos fracos e nós precisamos da força do Senhor. Você já parou para pensar? Se a gente tiver uma gripe muito forte, de um dia para o outro, você tem uma febre lá de 40 graus, uma gripe, pronto. Você já fica um bagaço, não é verdade? Cadê a tua força? Nós não somos nada, irmãos. Nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos do Senhor. Você recebe uma notícia 6 da manhã, uma má notícia. Parece que aquilo, sim, acabou com o seu dia. Não. Não pode ser assim. A Bíblia nos diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Ou seja, se o meu caminho é reto na presença de Deus, eu não vou me abater com as circunstâncias. Eu vou ter a paz que excede todo entendimento sobre mim, porque passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção. Ou seja, eu passo pelo vale árido, eu posso estar passando por um vale, mas eu tenho a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho a certeza que Deus não me abandona, Ele não me deixa. Ele é aquele que está acima de todas as coisas. Eu tenho essa certeza, irmãos. E você precisa ter essa certeza. Você pode estar passando um vale, mas você tudo pode naquele que te fortalece, irmão. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ou seja,
pode estar aí num vale árido, pode estar passando por um vale, mas diante desse vale, Deus muda o cenário, Deus muda a circunstância, e isso vira um grande testemunho para a tua vida, e para a vida de quem está à sua volta também. A palavra continua falando, versículo 7, vão indo, ou seja, ele não falou para parar. Quantas pessoas estão paradas? Quantas pessoas ficaram lá no meio do caminho? Os 3 primeiros anos era pandemia. Eu não vou por causa da pandemia, por causa da pandemia, por causa da pandemia, pandemia. De repente a pandemia virou uma muleta. Tudo era pandemia. Mas para ir no mercado não é a pandemia, para ir no shopping não tem pandemia. E aí, de repente, a palavra de Deus nos fala assim, vão indo de força em força. Ou seja, não é para você parar, é para você continuar de força em força. Quem é o dono da tua força é Jesus. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, vai indo, continua, não para não. Eu quero que você, se puder, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, que nos diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É convicção, eu estou certo que Deus vai completar a obra na minha vida e na tua vida. Eu tenho essa convicção, irmãos. Mas para isso nós precisamos ir. Não dá para ficar parado, vai indo. Não para não. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, ele tem saudade de estar na presença de Deus. E aí ele vai indo. E cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Versículo 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Você já parou para pensar que ele é grande, ele é misericordioso? A Bíblia diz no Salmo, eu estou fazendo um estudo sobre o Salmo 139, e é tão maravilhoso. Se você conseguir ler o Salmo 139, meditar, é tão maravilhosa a grandeza de Deus, porque nós não podemos nada, mas Ele conhece cada célula do nosso corpo. Ele conhece cada membro do nosso corpo. Ele conhece o pensamento. Ele conhece as palavras que o nosso pensamento formula. Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele é grande, irmãos. E Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa oração. A Bíblia diz que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Talvez você tenha orado e ainda não aconteceu. Pode ter certeza que Deus ouve a tua oração. E no tempo certo, Ele vai fazer não o que nós queremos, mas o que é melhor para nós. Irmãos, às vezes nós pedimos uma coisa e começamos a insistir com Deus. Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E aí Deus tem preparado algo muito maior e melhor. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu chorando por uma causa. E aí Deus vai lá e me surpreende com algo muito maior e melhor. Queridos, Ele ouve a nossa oração. E aí o salmista fala, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ou seja, ouve, Senhor, o nosso clamor. Ouve a nossa oração. Quantas vezes por dia você tem orado?
Sabe, irmãos, nós temos um hábito de orar quando nós vamos sair e quando voltar para dormir. É esse o nosso hábito. Mas e além desse hábito? Você tem horário de almoço? Dobra o seu joelho. Pede para o Senhor, você está lá no seu carro, dirigindo, vai clamando a Deus. Vai falando com o Pai. Você está ali, só você e Deus. Vai falando com Deus. Tem uma ligação direta com Ele, Ele quer um relacionamento. Ele quer um relacionamento com todos nós. Mas para isso nós temos que ter esse relacionamento com Ele. A palavra de Deus, ela vai falar: o Senhor dos exércitos escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Versículo 9, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ou seja, Ele conhece o profundo da nossa alma. Ele é o nosso escudo, porque Ele é o socorro bem presente no dia da tribulação. Ele é aquele que pode nos ajudar. Ele é aquele que entra nas nossas causas. Ele é aquele que faz o impossível acontecer na minha vida e na tua vida. E essa é a convicção que nós temos. Mas o salmista, ele fala assim, pois um dia, no versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Já parou para pensar? Por que ele escreveu, prefiro estar à porta da casa do meu Deus? Ele prefere estar na presença de Deus. Ele prefere muito mais estar na presença do Senhor. Não importando o que ele esteja fazendo na casa do Senhor. Se ele é o porteiro, mesmo sendo o porteiro, aquele que lava o banheiro, aquele que limpa, mas é melhor estar na casa do Senhor. Eu amo limpar a igreja, irmãos. Eu amo vir aqui limpar, fazer. Eu amo arrumar, eu amo organizar. E a gente precisa amar as coisas de Deus, irmãos. Nós não podemos entrar na casa do Senhor e achar que tudo isso daqui, ó, ele fica assim porque faz assim e fica. Não. Tem uma pessoa que cuida da limpeza da casa do Senhor, a irmã Silvanete e o pastor Dácio, são uma bênção de Deus. Tem 2 pessoas que cuidam da casa do Senhor, que lava essa igreja toda, que limpa, que organiza. Por quê? Porque onde tem sujeira e desorganização, o Espírito Santo não habita. Então, leva isso para a tua casa. Aonde tem sujeira e desorganização, quem é que gosta de sujeira? Satanás. Quem é que gosta de bagunça? Satanás. Então, se a tua casa está assim, organiza a tua casa. Ontem chegamos meia-noite lá de Itapetininga, eu vi uma loucinha na pia, não pensei 2 vezes. Já lavei e já guardei meia-noite lá, lavando a louça e guardando. E aí eu fico pensando, e se Jesus voltar? A minha pia não tem uma louça. Sabe, irmãos? Limpeza, organização. Você precisa preparar a tua casa para o Senhor. Você precisa ter organização na tua casa. Você precisa ter organização com as suas coisas. Aquilo que Deus te dá, nós precisamos organizar. Mas a palavra de Deus fala, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aí é a escolha de cada um. Eu prefiro estar lá no mundão ou eu prefiro estar aqui na casa do Senhor? Eu prefiro estar aqui na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor. Eu prefiro estar aqui, aonde nós temos comunhão, aonde nós recebemos 1000 abraços. Você já parou para pensar, mulheres, nós nos abraçamos. Todas as que entram, nós nos abraçamos, nós nos cumprimentamos. Você já parou para pensar que de repente você só vem uma vez por semana e você perde esses abraços? Você já parou para pensar que você perde, homem, você perde o conselho de um irmão, você perde dar a mão por mão, a paz do Senhor, ainda receber uma palavra.
O Senhor, Ele tem essa comunhão aqui, irmãos. E é gostoso nós vivermos em comunhão. É gostoso nós estarmos aqui num propósito. Vocês viram como os músicos louvaram lindamente, todos em união, no mesmo espírito, para que Ele cresça. E é gostoso, irmãos. É gostoso nós termos essa comunhão. É gostoso nós estarmos aqui na presença de Deus. É gostoso nós virmos para a casa do Senhor. Queridos, e o salmista, ele fala no versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ou seja, Deus, Ele é luz, irmãos. Ele é aquele que ilumina os nossos caminhos. Ele é a proteção que nós precisamos. Através da graça dEle, da misericórdia do Senhor. Ele olhou para mim e para você e te escolheu, irmãos. Então nós temos que agradecer ao Senhor. Ele nos escolheu para uma grande obra. Não porque nós somos bonitinhos, ou porque nós somos maravilhosos, estudiosos. Não, irmãos. Ele nos escolheu. Ele olhou para nós, mesmo sendo com falhas, com pecados, com transgressões, mas Ele nos escolheu. E graças a Deus por isso, irmãos. E essa é a oportunidade que nós todos temos de estar na casa do Senhor. Ele fala no versículo 12, o Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. É maravilhoso, irmãos, servirmos ao Senhor, podermos estar aqui. Eu queria que os músicos subissem, por gentileza, poder estar em comunhão com o Senhor. É maravilhoso nós termos um espaço para congregar. Só que eu preciso te alertar. A cadeira aqui é maravilhosa, uma cadeira confortável. Aqui é uma igreja abençoada, os melhores instrumentos, o som é maravilhoso, as luzes. Mas eu preciso te alertar. Tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Aqui nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem, irmãos. Tudo isso vai ficar. Mas nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor. A nossa alma tem que ansiar por estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Então, que essa semana, queridos, nós possamos fazer diferente. Tem horas que a gente fala assim, não, está frio. Hoje eu não vou porque está frio. Mas aí faltou o pão em casa, a gente corre no mercadinho. Aí eu não vou porque está chovendo. Mas aí o filho da gente fala assim, mãe, eu queria tanto ir lá na minha amiga, no meu amigo. E a gente dá um jeito e vai. Vem, nem que seja enrolado no cobertor, mas você venha para a casa do Senhor. É na casa do Senhor que nós vamos nos alimentar da palavra. É na casa do Senhor que nós recebemos instrução. Para quê? Para que nós venhamos andar retamente na presença do Senhor. Então que você guarde essa palavra no seu coração.